Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Mais uma vez, estamos entrando para a nossa leitura do dia. Deixa eu colocar aqui a imagem na tela. Tudo certo? Ok. Hoje, 25º dia, e nós vamos seguir o nosso plano de leitura bíblico anual. Seja muito bem-vindo. Todos os dias, nesse horário, às 5h57 da manhã, a gente entra para lermos juntos a Palavra de Deus. 5h57, porque eu dou aí esses 3 minutinhos antes das 6, para que as pessoas sejam notificadas. Notificadas como? Você que está acompanhando em um outro horário a gravação, saiba que nós temos um grupo fechado no WhatsApp. É um grupo silencioso, as pessoas não ficam postando mensagens, somente o administrador. E nesse grupo, todos os dias, 5h57, eu mando o link e nós entramos para a nossa leitura. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, na descrição desse vídeo tem um link do WhatsApp que você clica e entra para o grupo. Lá eu tiro dúvidas. Você pode me fazer uma pergunta se em alguma coisa da leitura você não entendeu muito bem e eu coloco a resposta no grupo quando eu vejo que a resposta é interessante falar para mais pessoas. Caso contrário, eu respondo só para você mesmo em particular. Quando eu coloco no grupo, eu não exponho quem foi que me fez a pergunta. Eu só coloco lá a pergunta e a resposta, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, dessa forma, nós vamos crescendo juntos, tá bom? Abra sua Bíblia, então, no livro de João, no capítulo 11, e vamos dar continuidade à nossa leitura. Não esqueça de dar o seu like, vou dar o like aqui pelo meu retorno. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Toca no sininho, ative as notificações ao tocar no sininho. E se você está começando hoje, nós estamos em um plano, já é João capítulo 11, tem as leituras anteriores. Você pode seguir daqui para frente, fique em paz. No final, quando completarmos, você segue acompanhando pelas gravações. Agora, se você quiser remir o tempo e assistir uma leitura atual e uma anterior, no canal tem salvo uma playlist com todas as leituras desde o primeiro dia. Se tiver difícil para você localizar, me peça no WhatsApp, manda uma mensagem que eu te mando o link, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, chamamos por esse nome, porque é uma coisa que vamos inclusive aprender na leitura aqui de João, que tudo que pedimos ao Pai no nome de Jesus, crendo, receberemos. E o que nós pedimos nesse momento é sabedoria, discernimento, para ouvir a Tua palavra e não apenas a letra. Como antes de ontem, se não me engano, ainda no livro de João aprendemos, o Senhor Jesus disse, que a Tua palavra é espírito e vida. Então, não queremos apenas a letra, o texto, mas queremos esse espírito e essa vida que produz a Tua palavra. Para isso abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor, fale conosco. E aquele que concorda, diga que assim seja. E assim será, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela, para que você possa acompanhar. Vou pegar aqui o meu companheiro de estudos, minha companheira, né, que é a marca-texto. Pegar uma canetinha também. É bom que você também tenha a sua, né? Deixa aí uma caneta, um marca-texto, um caderno de anotações à parte, para que você possa fazer as suas anotações. João, capítulo 11. O chat é de vocês, tá? O chat ao vivo e os comentários para quem está acompanhando a gravação em outro horário é de vocês. Pode comentar, podem saudar uns aos outros. Você vai perceber que todo dia no mesmo horário entram as mesmas pessoas. Nos comentários, conversem um com os outros. O chat é de vocês, fiquem à vontade. Diga de onde você está acompanhando, deixe aí a sua saudação, faça perguntas, enfim. Fique à vontade, o chat é de vocês. João, capítulo 11. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente,
era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Lembra que nós lemos sobre isso? Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha, aqui a gente já pode pegar o nosso marca-texto, João 11, versículo 4. Olha qual deve ser a nossa reação diante de um problema. Chegou uma má notícia para Jesus e ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não se desespere ao estar diante de um quadro difícil, de vergonha, de dor, de tristeza, de humilhação, o problema que seja. Acredite que a glória de Deus pode se revelar na cura, no milagre, na transformação, e o nome dele ser glorificado através desse resultado. Creia. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então veja que Jesus enxergou um propósito por trás daquela morte, por trás daquele problema. Jesus falou: por causa de vocês, meus discípulos, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu estou até me alegrando com isso, porque vocês vão ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando em face a essa morte do amigo Lázaro. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Eles acharam que Jesus ia morrer lá. Jesus já estava sendo perseguido, um motim estava acontecendo, fariseus, anciãos estavam querendo matar Jesus, enfim. A perseguição já estava acontecendo. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus
ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Quando Jesus viu a situação, o amigo morto, sepultado, Jesus chorou. Isso é mais uma prova de que, mesmo sendo Deus, ele tinha assumido a forma de homem, corpo dado as mesmas emoções que nós temos. Jesus sentiu angústia, Jesus chorou, Jesus passou por tudo que nós passamos. Sentiu na pele, né? Então, os judeus, versículo 36, disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta e em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus já sabia que tudo que ele pedia ao Pai acontecia. Era só ele falar: Lázaro, vem para fora. Mas antes ele fez questão de fazer uma oração para as pessoas ouvirem que ele estava fazendo um pedido ao Pai e crescem que tudo que ele pedia ao Pai de fato aconteceria. O plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então veja, eles se reuniram lá, chamaram o sinédrio, o conselho de vários sacerdotes, fariseus, enfim, aquela raça toda, e eles falaram: o que a gente está fazendo? A gente está deixando ele converter multidões ao ensino dele? Se continuar assim, daqui a pouco a gente vai perder o nosso posto. Era só o que eles estavam preocupados, né? Versículo 49. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha só, que maligno ele, né? É melhor matar um só, morrer só um povo, do que perder a nação toda. Vamos matar ele. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus.
Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Versículo 55. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Então, agora aqui eles já colocaram um plano em ação. Vamos prender Jesus, vamos levá-lo a julgamento e vamos matá-lo. Tudo conforme Marcos, Lucas e Mateus também falou. Nós estamos relendo aqui agora em João, não tem muita explicação, né? Não precisamos parar nisso. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? Vamos ver aqui quanto dava isso. Ó. O que eram denários? Ó? Moeda romana de prata, olha aí na sua tela, denário, moeda romana de prata, que era pagamento por um dia de trabalho. Então, quantos denários valia? Olha aqui, ó, 300 denários, ou seja, aquele perfume era quase um ano de trabalho, 300 dias de trabalho. Se hoje o salário mínimo aí está em torno de acho que R$ 1.200, então 300 dias dá 10 meses, R$10.000, como se fosse nos dias de hoje. Olha que perfume valiosíssimo. Ela derramou aquilo aos pés de Jesus. Aí Judas viu e falou: por que não vendeu esse perfume e ofertou? E deu aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Gente, Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. Talvez a sua denominação tenha tesoureiro, algumas igrejas têm tesoureiro. Aqueles que são responsáveis pela contabilidade das dádivas, das ofertas, dos dízimos. Judas era um desses. Só que Judas era ladrão. Do que as pessoas depositavam na bolsa, ele tirava para si. Olha só. Então, mal intencionado, de olho no dinheiro, ele falou aquilo. Versículo 7. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, Jesus disse o seguinte: a oportunidade de ajudar os pobres, vocês vão ter, sempre vai ter pobre. Olha o que Jesus falou, os pobres sempre vocês vão ter. Mas a oportunidade de honrá-lo ali, presencialmente, isso ali, eles não iam ter mais. O plano para matar Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos grifar esse versículo 11? Vamos grifar aqui, ó, João 12, versículo 11. Olha só. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O que é isso? Escreva assim com a sua caneta, ó. Escreva assim com a sua caneta, ó. Escreve aí na Bíblia ou na sua anotação, meu testemunho irá salvar vidas. Você crê nisso? Por causa do testemunho de Lázaro,
Um homem que estava morto e ressuscitou. Uma multidão foi até Jesus para ver aquele milagre, para ver o feito, a maravilha do poder de Deus. Até os judeus que não estavam sendo adeptos ao ensino de Cristo, muitos deles passaram a crer por causa do testemunho deles. Meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas eu senti aqui no Espírito de fazer. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Eu quero dizer para você que está conosco nesse plano de leitura anual que o seu testemunho irá salvar vidas, irá salvar sua família. O seu testemunho irá salvar muitos que estão perdidos. Muitos cristãos, crentes que talvez ainda não tenham acesso a esse ensino, verão a sua mudança do seu comportamento, da sua conduta, o seu testemunho e se voltarão para o verdadeiro ensino. Verão a sua vida num todo alcançada pelos milagres de Deus e com certeza também irão se voltar para Cristo. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Registre nos comentários. Registre. Eu também vou colocar nos comentários aqui, ó. Escreva assim, ó: o meu testemunho vai salvar vidas. Escreva aí, por gentileza. Eu vou escrever aqui, ó: meu testemunho irá salvar vidas. Escreva, tome posse disso. Seu testemunho vai salvar vidas. Eu creio nisso. Escreva aí, deixa eu ver aqui subindo o seu comentário. É isso, eu creio. Que assim seja na sua vida. Seu testemunho vai salvar vidas. Isso. Escreva aí. Acredite nisso. Seu testemunho. Assim como a mulher samaritana salvou uma cidade. Nós lemos em João 4. Lázaro, através do testemunho dele, muitos creram em Cristo. O seu testemunho irá salvar vidas. Vamos seguir então. Jesus entra em Jerusalém, versículo 12 de João 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, vocês já sabem como ele conseguiu o jumentinho, os outros discípulos falaram, né? Ele montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho por causa disso. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, tá vendo? Uma multidão que viu o testemunho de Lázaro foi falando para outros, e multidões iam se chegando ali por causa daquele milagre. Pois eles ouviu que ele tinha feito esse sinal, versículo 19. Então os fariseus, agora é o problema, olha só. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Então os fariseus falaram: vocês não estão conseguindo nada. A gente tem que matar esse homem, o mundo todo está vindo atrás dele. É muita gente, vamos matar ele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando Jesus ficou sabendo que até gregos, outros povos estavam ali para ver
a Cristo para ver os seus sinais, ele falou, pronto, agora chegou a hora de ser glorificado. Só que a minha glorificação será na minha morte. Chegou a hora de eu morrer para todos verem que eu estou morrendo pelos pecados, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E aí ele falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Estava falando dele mesmo, mas se morrer, produz. Se uma semente, você colocar uma semente na terra e ela não morrer, ela não estourar, não produz, não nasce. Ela morre, ela fica só. Morre não, né? Ela fica só, não produz. Mas quando ela estoura, quando ela morre, então produz muitos frutos. É o que Jesus estava falando dele mesmo, o que ia acontecer com ele. Versículo 27. Agora minha alma está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse assim, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e viu e ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então Jesus falou, está chegando a hora. O príncipe do mundo será julgado, será expulso. Satanás. Você sabe que o mundo jaz do maligno. Então Jesus falou, está chegando a hora. Ele vai ser expulso. Ele vai ser esmagado na cruz. Quando eu for levantado. Quando ele dizia ser levantado, era a morte de cruz, né? Quando falava ser levantado, significava que eles prendiam, amarravam, pregavam o homem na cruz e levantavam, né? Então ele falou, quando acontecer isso, Satanás será vencido e eu vou atrair todos a mim. Os pecados de todos eu atrairei a mim. Versículo 33. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer, ser levantado. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja morto? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. A incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Já expliquei isso, né? Nas outras leituras já falei sobre isso com detalhes. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui é um erro gravíssimo. Muitos creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, ou seja, dos seus líderes religiosos, com medo de serem expulsos daquela doutrina, daquela igreja, daquela religião, eles não confessaram Jesus, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem gente que ama a glória que certa instituição dá para aquela pessoa, certa moral que fazer parte daquela religião dá. Tem pessoas, eu vou falar aqui nas entrelinhas porque eu não quero ser tendencioso. O meu ministério tem como base defender o ensino de Cristo, o ensino genuíno. Então, o que eu posso dizer para vocês? Alguns segmentos religiosos defendem certas heresias, certas coisas que não têm base no ensino. Aí, quando as pessoas descobrem que
há engano naquela mensagem, há engano naquela pregação, há engano naquela doutrina, naquela forma de conduzir culto, rituais, etc. e tal, algumas pessoas dizem assim, não, mas é melhor ficar aqui mesmo, porque aqui eu tenho um brilho, aqui eu tenho um respaldo, eu já estou aqui há tantos anos, sabe? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, há quem prefira ter a aprovação dos homens, sabe? Por não rechaçar, por não confrontar, perguntar, falar, olha, isso está errado, a Bíblia não diz assim. Prefere mais continuar com uma certa moral, uma certa aliança, do que confessar Jesus. Isso é um erro gravíssimo. O resumo do ensino de Jesus. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vem a mim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Então Jesus está falando, olha, eu não vou julgar ninguém aqui. Eu vim para trazer a luz. Eu trouxe uma palavra. Quem não creu nessa palavra, eu não vou julgar agora. Eu vou salvar quem quiser salvação. Agora, um dia haverá julgamento. No último dia, a palavra vai julgar. Então você teve acesso ao ensino, você teve acesso à palavra, mas não praticou, no último dia haverá julgamento. Versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, voltou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando Jesus se aproximou de Simão, Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Então veja, Jesus disse, eu só quero lavar os seus pés, porque isso tem um significado, teve uma simbologia, eu já vou te explicar. Pedro não queria. Jesus falou, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, então me lava por inteiro. Jesus falou, não, você não precisa, você já se banhou, não precisa lavar só os pés. E na verdade vocês já estão limpos. Nós vamos entender isso em João 15, quando a gente fizer a leitura de João 15. João 15 fala que é a palavra que limpa. Então Jesus falou, vocês já ouviram a palavra, vocês já estão limpos, mas não todos. Por que ele falou que não todos estavam limpos? Versículo 11. Porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés,
Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que Jesus fez ali, gente? Ele se humilhou. Jesus tirou a sua roupa, vocês entenderam? Jesus tirou a roupa. Ele se enrolou só numa toalha. Jesus se humilhou, tirou a sua capa, tirou a sua veste. E se humilhou. Lavou os pés dos discípulos, dando exemplo. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Ele falou, faça o mesmo, se humilhe. Não queira ser maior do que ninguém. Você tem que se despir, tirar essa capa. Gente, Jesus aqui, olha, o nosso estudo é o seguinte. Vamos aprender o que Jesus falou. Na sequência, o que os discípulos fizeram com o que Jesus falou. E na sequência, como aquilo foi passado para a igreja, como a igreja recebeu aquilo. Então Jesus está dando o exemplo de humildade para os futuros líderes da igreja. Pedro, fundador, e os outros discípulos. Então ele está dizendo, olha, estou dando exemplo para vocês, hein? O dia que vocês forem líder, se humilhem. Não queiram ser melhor do que ninguém. Tire a sua capa. Lave os pés daqueles que estão abaixo de vocês, ou seja, sirva, prepare o caminho. E a gente vê muitas vezes aí um princípio de honra, um ensino de honra à liderança, que não tem base bíblica. Não tem base. É claro que você deve respeitar, ouvir, discernir o que a sua liderança ensina. Óbvio. Mas muito cuidado. Porque Jesus ele deu o exemplo. Que quem tem que honrar, quem tem que se humilhar, são os líderes. E muitos exigem que sejam honrados. E às vezes um simples membro tira até o que não tem, com base na doutrina do princípio da honra, para presentear, para dar valores, para honrar os seus líderes. Muito cuidado. Esse tipo de honra não tem princípio bíblico. O traidor é indicado. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, no caso João. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntassem a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que pretende fazer? Faça depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito para ele o seguinte: compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era de noite. Jesus falou: o que você tem para fazer, faz depressa, porque Jesus já sabia que Judas ia traí-lo.
Os discípulos não sabiam, então eles pensaram, será que Jesus está pedindo para Judas comprar alguma coisa que está faltando? Ou comprar alguma coisa para dar aos pobres? Gente, aqui está mais uma vez provado que o ministério de Jesus ajudava os pobres. As ofertas arrecadadas ajudavam os menos favorecidos, os necessitados. E os discípulos seguem esse exemplo e fazem isso. Você vai ver nas cartas, nos Atos, a gente vai entender. Isso é modelo de igreja, gente. Isso é evangelho genuíno, verdadeiro. Não é errado. Não é errado a igreja se reunir, o líder, através das ofertas, dos dízimos, das dádivas, ajudar os menos favorecidos. Mas isso aqui é só uma explicação, né? A gente não está diante de líderes aqui, não estou em um seminário, né? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para pastores, né? Sou um simples servo também. O novo mandamento, versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Caneta, marca texto na mão, deixa grifado aí, ó, versículo 34 do capítulo 13. Versículo 34 do capítulo 13. Vamos lá. Ó. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão, versículo 35 também, que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Escreva aí, ó. Novo mandamento, ou você circule, se no subtítulo da sua Bíblia, na minha já está assim, ó. Novo mandamento. Então, este é o novo mandamento de Cristo. O resumo do Novo Testamento, do novo mandamento, é amar uns aos outros. De todos os mandamentos que você já ouviu, Jesus resume em um novo: ame uns aos outros como eu os amei. E nisso todos saberão que você é um filho de Deus. Se você tiver amor para com o seu próximo, assim como Cristo te amou, todos verão em você a pessoa dele. Versículo 36, Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, você me seguirá. E Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Vamos para o 14 e o último de hoje. Jesus, o caminho para o Pai. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem?
Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então, Jesus estava dizendo, olha, para onde eu vou vocês não podem ir, mas vocês já sabem o caminho. Para onde Jesus ia? Para o céu. Ia voltar para o Pai. Jesus falou, vocês não podem ir agora, mas você já sabe o caminho. Aí Filipe falou assim, como? Eu nem sei para onde o senhor vai, como eu sei o caminho. Aí Jesus falou assim, o caminho sou eu, Filipe. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus amigos, vocês também já sabem o caminho. Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Você quer estar com o Pai? O caminho é Cristo. O caminho é o ensino, é a palavra, é o que Ele deixou. Ele nos leva até o Pai. E Jesus promete o Espírito Santo, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Jesus está dizendo, nós somos um só corpo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então Judas, o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Então, Jesus estava conversando com os discípulos, ele percebeu que estava chegando a sua hora e o príncipe do mundo já estava se aproximando para aquele momento de suscitar uma multidão a crucificá-lo. E Jesus falou assim, não é que ele tem poder sobre mim, não, é que eu escolhi fazer o que o Pai me ordenou a fazer. Estou aqui para morrer por vocês e está chegando a hora. Só que Jesus, ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e ele nos ensinaria todas as coisas. Nós iremos aprender mais sobre o Espírito Santo no decorrer da leitura. Os apóstolos ensinaram para a igreja sobre o Espírito Santo.
Nós vamos entender a descida do Espírito Santo, como ele opera, como ele trabalha nas próximas leituras. Quero encorajá-lo a não desanimar. Quero encorajá-lo a ir até o fim. Aconteça o que acontecer. Se um dia ou outro surgir alguma situação que você não possa fazer a leitura, não desanime, só volta. Só volta, não fica nesse negócio, mas agora eu estou muito atrasado. Marque o dia que você pulou, que você não conseguiu ler. Seria até bom que você anotasse, né? Pegue um caderno e anote. Tem gente que está colocando assim nos comentários, por exemplo, hoje é 25, 25/365, ou seja, já estou no 25 de 365 dias. Vá acompanhando. Se um dia ou outro não der, resgate depois, assista depois, mas não pare, não desanime. Você vai ter acesso à pessoa de Deus através da sua palavra. E o que nós estamos fazendo aqui é motivá-lo, é incentivá-lo a estudar profundamente. Ainda não é um estudo profundo, mas só essa leitura já tem ajudado bastante. Verdade ou não? Tem ajudado você? Se tem ajudado você, deixa aí nos comentários e assim a gente encerra. Coloque aí, tem te ajudado? E se tem ajudado você, compartilhe, fale com outras pessoas, traga mais pessoas para essa leitura. O que é bom para você, faça chegar aos outros. Aliás, esse é o grande e maior mandamento de Cristo. Lembra? Nós lemos hoje o novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Um abraço de fé e de força. Deus abençoe a todos. Até amanhã, nesse mesmo horário. Fica com Deus.